Representantes dos governos brasileiro e norte-americano se reúnem hoje nos Estados Unidos. E você vai ver ainda. Donald Trump autoriza operações por terra na Venezuela. E ainda, homem é internado após beber água mineral no interior de São Paulo. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira para você que decidiu ficar bem informado aqui na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 16 de outubro. O presidente Lula confirmou a reunião de negociação com os Estados Unidos para esta tarde. O objetivo do encontro é negociar o tarifaço e as sanções impostas a autoridades brasileiras. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Washington, nos Estados Unidos, para um encontro com o secretário de Estado Marco Rubio. A viagem do ministro tem como objetivo dar continuidade às tentativas de negociação com o governo americano sobre o tarifaço que está em vigor desde agosto. Outro tema a ser tratado na reunião são as sanções impostas às autoridades brasileiras. Durante um evento no Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia do Professor, o presidente Lula relembrou a conversa por telefone que teve com o presidente norte-americano Donald Trump na semana passada. Lula também mencionou um encontro com Trump na ONU, que gerou uma química boa entre os líderes. Mas quando eu fui falar com o Trump, eu não conhecia ele, a gente estava de mal, mas eu não conhecia ele. E tinha gerado uma química na ONU em 29 segundos, sabe? Então, ele me ligou, eu falei, presidente, eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje, você vai fazer 80 anos, dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Dia 14 de junho, significa que eu sou 8 meses mais velho do que você, então vamos nos tratar de você, sem liturgia. E aí comecei a falar o que eu achava que deveria ter falado, então. Sabe, não pintou química, pintou uma indústria petroquímica. Tá? Amanhã nós vamos ter a conversa de negociação. Um dos pontos que o governo Trump pretende negociar com o Brasil seria a possibilidade de substituição do dólar por uma moeda comum entre os países do BRICS, o grupo que reúne algumas das principais economias emergentes do mundo. O assunto teria sido mencionado por Donald Trump durante um encontro com o presidente da Argentina, Javier Milei. E todas as atualizações sobre essa reunião a gente vai trazer aqui ao longo da programação da Hit TV. E olha, com notícia ainda de Brasília, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu cancelar a sessão do Congresso que estava marcada para hoje. Na oportunidade, os parlamentares iriam analisar vetos do presidente Lula no texto da nova lei geral que flexibiliza as regras para o licenciamento ambiental. A decisão pode ter livrado o governo de uma derrubada de vetos na semana em que o Senado se move para indicar o senador Rodrigo Pacheco ao Supremo Tribunal Federal e há poucas semanas de receber a COP30 em Belém, no Pará. E olha, o boletim do Ministério da Saúde informa que subiu para 41 o número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil. As mortes em razão do consumo da substância também aumentaram para 8, sendo 6 registradas em São Paulo e 2 em Pernambuco. E as investigações continuam. A Polícia Federal e órgãos parceiros deflagraram a Operação Alquimia. A ação foi motivada pelo crescimento de ocorrências de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas. O objetivo é coletar amostras para análises químicas que possibilitem rastrear a procedência do metanol e compará-las com as obtidas em bebidas falsificadas apreendidas. Além da PF, participam da Força Tarefa, Receita Federal, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e o Ministério da Agricultura e Pecuária. A coleta de elementos e amostras pelos órgãos da Força Tarefa ocorre em 24 empresas, incluindo atuantes do setor sucroalcooleiro, importadores e distribuidores de metanol, localizadas em 5 estados: São Paulo,
Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A Operação Alquimia é um desdobramento das operações Boyle e Carbono, oculto, que revelaram um esquema de adulteração de combustíveis com metanol. Há fortes indícios de que esse combustível adulterado esteja sendo utilizado na fabricação clandestina de bebidas alcoólicas, com risco à saúde pública. As empresas selecionadas para as coletas de elementos e amostras foram escolhidas com base no potencial de envolvimento na cadeia do metanol, desde a importação da substância até sua possível destinação irregular. Entre os alvos estão importadores, terminais marítimos, empresas químicas, destilarias e usinas. E um homem passou mal e ficou 5 dias internado depois de beber uma garrafa de água, possivelmente contaminada em Garça, no interior de São Paulo. Um inquérito policial foi instaurado para investigar a suposta adulteração na água mineral. O homem de 50 anos apresentou sintomas de intoxicação depois que consumiu uma garrafa de água lacrada da marca Minerata. Alexandre Carpini foi hospitalizado e passou 5 dias no hospital de Garça e somente nesta quinta-feira teve alta médica. A vítima relatou que assim que deu os primeiros goles, sentiu algo estranho na água com gás. Alexandre disse que achou que a água com sabor ruim. Após a ingestão, ele precisou ser levado para uma unidade de pronto atendimento com sintomas de intoxicação e forte queimação na garganta. O homem passou por diversos exames, incluindo endoscopias, que mostraram queimaduras no estômago e esôfago, o que exigiu a implementação de alimentação por sonda nos primeiros dias de internação. Durante o atendimento, uma enfermeira que manuseou a garrafa d'água também sofreu queimaduras nas mãos. Segundo a polícia, todas as garrafas do mesmo lote, com fabricação em 10 de setembro deste ano, foram recolhidas do comércio local em parceria com a Vigilância Sanitária. O material apreendido foi encaminhado para análise. A investigação da Polícia Civil aponta que a água foi engarrafada em uma fábrica da cidade de Pinhalzinho, também no interior paulista. Em uma primeira análise, na fábrica, a perícia não encontrou irregularidades aparentes. E olha, além de intoxicação, que a gente precisa estar bem atento, o primeiro semestre deste ano registrou 560 casos de envenenamento, o maior número desde 2007. Dados do Ministério da Saúde também revelam que ao menos 15 pessoas já morreram neste ano. Os casos registrados cresceram 9% em relação ao mesmo período do ano passado, que teve 513 envenenamentos. Em 2024, foram notificadas 19 mortes pelo crime. Nos últimos 18 anos, mais de 11 mil pessoas sofreram envenenamento criminoso e 220 pessoas morreram. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que considera atacar por terra cartéis da Venezuela após uma série de operações em alto mar contra supostas lanchas do narcotráfico. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que considera atacar em terra cartéis da Venezuela. A afirmação foi feita a jornalistas no Salão Oval. Não quero dizer exatamente, mas certamente estamos considerando ataques em terra agora, porque temos o mar muito bem controlado. Tivemos alguns dias em que não encontramos um único barco. Mas Trump evitou confirmar uma reportagem do New York Times, segundo a qual o mandatário teria autorizado secretamente a CIA a cumprir missões encobertas na Venezuela contra o governo de Nicolás Maduro. Questionado sobre se autorizou a Síria a remover Maduro, Trump respondeu: "É ridículo me fazer essa pergunta. Na verdade, não é uma pergunta ridícula, mas não seria ridículo se eu a respondesse?" O presidente havia anunciado um novo ataque contra uma suposta lancha com drogas procedente da Venezuela, na qual teriam morrido 6 narcoterroristas. Até o momento, pelo menos 27 pessoas morreram nesses ataques em alto mar. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou retomar os combates se o grupo islamista Hamas não entregar todos os restos mortais de reféns.
Katz reagia ao anúncio do grupo islamista palestino, que afirmou ter entregue a Israel os cadáveres de reféns aos quais pôde ter acesso na faixa de Gaza. O ministro considerou isso uma violação do acordo que estipula a obrigação do Hamas de entregar todos os reféns mortos que possuam. O braço armado do movimento islamista palestino, as brigadas Ezzedine al-Qassam, disse que havia transferido todos os corpos que pôde encontrar e que precisaria de equipamento especializado para recuperar o restante das ruínas de Gaza. Essa facção do Hamas anunciou em um comunicado nas redes sociais que havia cumprido seu compromisso ao abrigo do acordo ao entregar todos os prisioneiros israelenses vivos que tinham sob sua custódia, assim como os cadáveres aos quais puderam acessar. Em Washington, assessores americanos disseram que o Hamas pretende honrar o acordo sobre a devolução de corpos de reféns. E veja a seguir, mercado estima mais de 500 mil contratações para o fim de ano. E agora vamos ver o tempo em Boa Vista, Roraima, 29 graus. O Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 43 minutos. O governo federal quer fazer um empréstimo de 20 bilhões de reais para evitar a falência dos Correios. O plano é pedir o dinheiro emprestado ao Banco do Brasil, Caixa Econômica e instituições privadas. A oposição já disse que vai convocar o ministro da Fazenda para explicar o rombo bilionário na estatal. Parlamentares da oposição reagiram nesta quarta-feira à tentativa do governo de obter um empréstimo de 20 bilhões de reais para socorrer e evitar a quebra dos Correios. A Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara está preparando a convocação do ministro da Fazenda para prestar esclarecimentos do rombo na estatal. A transação, que depende da aprovação das instituições como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e bancos privados, terá a garantia do Tesouro Nacional. De acordo com as informações sobre o negócio, a estatal receberá 10 bilhões de reais em 2025 e mais 10 bilhões em 2026, condicionado a medidas de ajustes e usado para garantir capital de giro e custear um plano que inclui demissões voluntárias e renegociações de passivos. Para os parlamentares, no entanto, a transação escancara a má gestão e o descontrole fiscal na estatal, que vem registrando sucessivos prejuízos. O presidente dos Correios, Emanuel Schmidt Rondon, diz que com esse empréstimo a estatal vai conseguir regularizar as contas até 2027. Nesse momento, a gente está desenvolvendo os números junto com os bancos para a gente ter sustentabilidade financeira. Tá? Eu não tenho os detalhes para poder te falar qual vai ser a composição exata do aumento de receita e redução de despesa, mas é dentro de um critério para a gente poder ter a operação de forma sustentável. A outra questão que você perguntou da garantia da União, a operação está sendo negociada sim com garantia da União. O rito de concessão passa pela Secretaria do Tesouro Nacional, então eu não consigo te falar exatamente qual o rito legal para eles poderem fazer essa aprovação, mas a garantia da União traz a vantagem da gente ter uma operação com custo menor, em prazo mais adequado, para a gente ter um desenho de operação que permita o reequilíbrio da empresa. Apenas no primeiro semestre deste ano, o rombo foi de 4 bilhões e 400 milhões de reais, superando o recorde negativo de todo o ano de 2024, que foi de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O vice-líder da oposição, o deputado Biratan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, classificou a tentativa de empréstimo como um golpe na responsabilidade fiscal e alertou para o impacto direto nas contas públicas. A mesma avaliação foi feita pelo deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, que vê no pedido de socorro financeiro o fracasso da atual política de gestão das estatais. As explicações sobre os resultados negativos dividem o próprio governo. Em nota na qual justificou os resultados negativos do ano passado, os Correios atribuíram o prejuízo à taxa das blusinhas, afirmando que a frustração de receita observada em 2024 decorre exclusivamente dos efeitos do novo marco regulatório das compras internacionais,
Uma demanda do varejo nacional que teve impacto positivo para o setor, mas negativo para os Correios. A equipe econômica enxerga problemas estruturais na companhia, ligados ao serviço de entregas que não tem relação com a tributação de produtos do exterior, que entravam no Brasil ilegalmente sem pagar impostos. O Ministério Público de São Paulo apresentou denúncias contra o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, e do atual superintendente financeiro do clube, Roberto Gavioli. Os dois são suspeitos de uso indevido do cartão corporativo e lavagem de dinheiro. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, pelos crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário. O até então superintendente financeiro, Roberto Gavioli, por omissão em casos de apropriação indébita e lavagem de dinheiro. Segundo o promotor Cássio Concerino, que conduz as investigações, André Sanches utilizou de maneira indevida o cartão corporativo, no qual é para uso de compras feitas exclusivamente para o clube. O cartão corporativo do Esporte Clube Corinthians Paulista, ou seja, empresarial, não da pessoa física, de nenhum dirigente, era utilizado como se fosse privado. Houve uma inversão da propriedade e um dos denunciados, o ex-presidente, passou a dispô-lo desse cartão como se proprietário fosse. E fez inúmeras compras particulares. O promotor continuou dizendo que não existe uma autorização legal para o uso do cartão corporativo previsto no estatuto do clube. Além disso, Concerino apontou que os gastos irregulares totalizam R$480 mil em valores atualizados pela inflação com juros. Já Gavioli, o Ministério Público, disse que ele tinha um dever jurídico de impedir, averiguar e fiscalizar fazendo relatórios para órgãos superiores internos e prestações de contas, e nada disso foi feito. Além da condenação pelos crimes, o promotor pede que a dupla sejam obrigados pela justiça a ressarcir os R$480 mil aos cofres do Corinthians, a título de danos morais, e a pagar 75% desse valor por danos morais. O Corinthians informou que afastou de suas funções por tempo indeterminado e sem remuneração o superintendente financeiro Roberto Gavioli para que ele possa se defender da denúncia feita pelo MP. O clube também acompanha com atenção a suspeita de envolvimento do ex-presidente Andrés Navarro Sanches e se colocou à disposição para fornecimento de documentos e informações necessárias. E as vendas no comércio cresceram em agosto e interromperam registros de queda. Segundo o IBGE, 5 dos 8 segmentos tiveram crescimento. Depois de 4 quedas seguidas, as vendas no comércio cresceram 0,2% na passagem de julho para agosto. Já em relação ao mesmo período do ano passado, houve alta de 0,4%. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, e apesar de o desempenho do setor ser positivo, o movimento é considerado de estabilidade, por ser de menos que 0,5%. A novidade é que parou de cair, mas ainda não representa uma virada de chave em relação aos 4 meses anteriores. Em 12 meses, o comércio varejista somou crescimento de 2,2%. Apesar de positivo, o dado acumulado mostra tendência de desaceleração desde dezembro de 2024, quando chegou a marcar 4,1%. Ainda segundo o IBGE, 5 dos 8 segmentos pesquisados apresentaram alta na passagem de julho para agosto. Equipamentos e material para escritório, tecidos e calçados, artigos farmacêuticos, imóveis e eletrodomésticos, produtos alimentícios, livros, combustíveis e outros artigos pessoais. E o fim de ano está chegando e, com ele, melhoram as expectativas de movimentações na economia. Com a previsão de alta nas compras, aumenta também a necessidade de contratações de trabalhadores temporários em todos os setores. Neste ano, a estimativa é que a Black Friday
O Natal e o início das férias escolares impulsionem a abertura de 535 mil contratos de trabalho temporário, entre os meses de outubro e dezembro. A previsão é da Acertem, Associação Brasileira do Trabalho Temporário. O número representa crescimento de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. As contratações temporárias devem ser puxadas pelo setor da indústria, com 50%, seguida pelo de serviços, com 30% e do comércio, com 20%. A associação está otimista e acredita que o segundo semestre deste ano pode encerrar com mais de 1 milhão de contratações temporárias, estimuladas pelas datas sazonais. Além desse dinheiro extra, o funcionário tem a oportunidade de começar ou retornar ao mercado de trabalho. O contrato temporário tem taxa média histórica de efetivação cerca de 20%. Segundo a Acertem, quando o profissional se mostra dedicado, proativo e comprometido, há grandes chances de efetivação. Entre julho e setembro, o país já registrou cerca de 624 mil contratações temporárias, o que representa um aumento de 2% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Os setores que mais contribuíram para esse crescimento foram o agronegócio, a indústria e a logística, que mantém o trabalho temporário como uma ferramenta estratégica para atender à sazonalidade. E agora, para a gente fazer uma viagem, nós vamos conhecer um pouquinho da cidade que tem pouco mais de 21 mil habitantes, no sul de Minas Gerais, Caxambu. Um município histórico de Minas Gerais, famoso por suas águas minerais e pela visita da família imperial em 1868, que contribuiu para seu desenvolvimento. Caxambu cresceu após a descoberta das fontes termais, tornando-se um importante destino turístico. A cidade tem o maior parque hidromineral do planeta e atrai visitantes com suas águas e atrativos, como o Morro do Caxambu. E vamos abrir a nossa câmera ao vivo de Caxambu. Por lá, temperaturas já batendo os 27 graus, tá calor, olha que vista bonita. E a história da região começa em 1674, quando o bandeirante Lourenço Castanho Taques observou o Morro de Caxambu, esse que vocês estão vendo. A descoberta das fontes de águas minerais em 1814 impulsionou o desenvolvimento do local. A cidade foi elevada à categoria de município, de cidade mesmo, em 1915. E olha que interessante, o Parque das Águas de Caxambu é considerado o maior do mundo e possui 12 fontes de águas minerais com propriedades medicinais. E assim a gente encerra a edição desta quinta-feira com o Céu Mineiro. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até mais.